de um grande centro administrativo que honra Minas Gerais, que honra a tradição mineira, que honra a história e a trajetória de Belo Horizonte. Vimos ali, meu caro presidente e senhores deputados, um ato de grande emoção, de grande beleza. Nós podíamos ali rever a história do nosso país, a história recente do nosso país, dos seus momentos talvez mais importantes e inesquecíveis. O governador Laércio conseguiu concentrar ali, além da inauguração dessa obra magnífica, como dizia, concentrar ali um pouco da nossa história, trazer à memória de Minas Gerais e do Brasil coisas importantes que ocorreram há mais ou menos 25 anos atrás, e que naturalmente não serão esquecidos de maneira alguma, mas que foram ali fortemente relembrados. Portanto, se transformando aquilo num evento extremamente grandioso, que faz jus a esse grande governo que o Aécio Neves está praticamente encerrando aqui no nosso estado de Minas Gerais. Uma obra magnífica, uma obra belíssima, mas uma obra que tem grande funcionalidade. Um centro que vai acomodar aproximadamente 16 mil funcionários do estado de Minas Gerais, com conforto, com condição de trabalho, com dignidade, com facilidade para a sua locomoção, para o seu trabalho. Uma obra que se espelha em racionalidade no que diz respeito ao uso da energia elétrica, utilizando muito sol, utilizando água de chuva, com espaços grandiosos no seu interior, facilitando, portanto, de toda maneira, não só aqueles que ali trabalham, mas também aqueles que vão ali em busca de auxílios no serviço público, que vão ali também para exercer o seu trabalho dentro lá daquele centro administrativo. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto emocional da inauguração. Eu acho que o mais bonito da história, além de tudo aquilo que nós vimos ali, presença do mundo político brasileiro inteirinho, presença de todos os prefeitos de Minas Gerais, vereadores das cidades mineiras, lideranças de toda parte, o que mais chamou a atenção foi exatamente a emoção com que a cerimônia transcorreu. Causou, meus caros deputados, meu caro presidente, uma profunda comoção na plateia inteira, o hino nacional cantado pela grande cantora brasileira Fafá de Belém, que se notabilizou com esse seu canto durante a campanha das diretas. Ela transformou o hino nacional num hino assim, enormemente popular na campanha das diretas, porque os grandes comícios das diretas, que foram os maiores já realizados no Brasil até hoje, se iniciavam exatamente com a voz da Fafá de Belém, comovendo o povo com a sua interpretação simplesmente espetacular que ela dava, como deu agora na semana passada, ao nosso hino nacional. E depois, meu caro presidente, se não bastasse isso, assistimos ali esse grande cantor mineiro, Milton Nascimento. Esse tem uma das melhores vozes que o país já conheceu. Cantor, ele relembrou também, com a sua música Coração de Estudante, também os tempos magníficos e inesquecíveis da campanha das diretas, da eleição de Tancredo no colégio eleitoral. Portanto, e lá as imagens mostrando também de forma muito clara aquele tempo e aqueles momentos. Eu tive até a oportunidade, a honra de viver lá no Congresso Nacional. E quero ressaltar aqui a sensibilidade do governador Aécio Neves em colocar naquele centro administrativo o nome desse grande mineiro, desse grande brasileiro, o presidente Tancredo Neves. Todos nós o conhecemos, todos nós sabemos da sua trajetória, mas agora o seu nome fica lá marcado indelevelmente numa obra daquela perene, tendo, portanto, todos os mineiros, das futuras gerações, a oportunidade de saber quem foi Tancredo Neves. Esse grande mineiro, esse grande político, que muitos o consideram como um dos maiores políticos da história brasileira em todos os tempos. E nós concordamos plenamente com essa colocação. O doutor Tancredo Neves teve uma carreira política muito difícil, uma carreira política recheada de percalços, de dificuldades, mas ele, toda a sua vida política, ele se mostrou extremamente sereno,
extremamente coerente, extremamente firme nas suas posições e tendo a sua lealdade, a sua coragem, a sua sensibilidade como fatos marcantes dessa carreira. Haja vista quando o presidente Getúlio Vargas estava numa situação extremamente debilitada, do seu ponto de vista político, prestes a renunciar ao seu governo, o então ministro da Justiça, Tancredo Neves, foi dos poucos, se não o único, a pedir que ele resistisse e tendo ficado ao seu lado até o fim, e tendo recebido, por essa razão, do presidente Vargas, a carta do testamento e a caneta com que ele escreveu o seu último documento. E em seguida, depois a vida foi dando as suas voltas, e quando, da renúncia de Jânio Quadros, o presidente Tancredo Neves foi chamado pelas lideranças políticas do país a intervir naquela situação emergencial, grave, a fim de que o país não caísse aí numa guerra civil. E ele conseguiu, com muita habilidade, com inteligência, com a perspicácia que ele realmente possuía, levar o Brasil para uma situação política, para o parlamentarismo, livrando, portanto, o país de uma situação mais delicada e mais grave, colocando em risco a integridade da sua população. E depois disso, portanto, o Brasil saiu da crise, veio a presidente João Goulart e depois a Revolução. E nesse episódio, vamos dizer, no início da Revolução, quando o Marechal Castelo Branco foi eleito no Congresso Nacional como presidente da República, e praticamente o Congresso inteiro, mesmo aqueles que deveriam ser oposição ao novo regime e ao novo presidente, deveriam votar, portanto, com coerência contra aquela situação, poucos o fizeram. Apenas 2 parlamentares votaram contra, sendo um deles o então deputado federal Tancredo Neves, que manifestou ali a sua coerência, a sua coragem e a sua lealdade aos seus companheiros correligionários, com quem ele tinha trabalhado durante esse período que antecedeu a Revolução. Depois esperou pacificamente o tempo passar com toda a sua serenidade, fazendo o seu trabalho como deputado federal, e naquele tempo vivendo no ostracismo, mas fazendo um trabalho incansável em benefício da sua terra, em benefício da sua região, em benefício do seu estado, mas também fazendo as articulações políticas que possibilitaram que ele viesse a ser depois governador do estado de Minas Gerais. Eu já termino, senhor presidente. Governador de Minas Gerais, com uma estupenda votação, uma eleição difícil, mas que foi um grande passo para a derrubada do regime militar no país, com a eleição de Tancredo Neves. E em seguida, depois daquela série de campanha das diretas, foi talvez o movimento mais contundente e mais forte que esse país já teve, mas que foi lamentavelmente derrotado no Congresso Nacional, e eu ali me encontrava por 22 votos apenas, e depois desta derrota, que todos nós sentimos tanto, e aí se iniciou realmente a articulação para que Tancredo Neves pudesse ser o candidato da oposição à ditadura no colégio eleitoral. Naturalmente que ele teve que articular isso com a maior competência, com a maior sensibilidade, com muito cuidado, enfim, ele levou o seu projeto até o final, com uma vitória, sua retumbante vitória no colégio eleitoral, e ele teve que vencer antes o grande líder Ulisses Guimarães, que era também do PMDB, porque podia disputar com ele, queria disputar com ele para a possibilidade de ser presidente, e depois derrotando no colégio eleitoral o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. E aí foi, então, essa eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral foi derrubada. Eu termino agora. Então significou a queda do regime militar no país. Ele então encerrou a sua carreira, lamentavelmente para todos nós, porque ele não conseguiu assumir a presidência da República, mas ele terminou da forma mais brilhante possível, derrubando a ditadura, sem que nem um tiro sequer fosse dado no país. Então fica essa demonstração, essa vida exemplar de Tancredo Neves para todos nós. E, infelizmente, o governador Aécio Neves teve a grandeza de colocar no seu nome esse grande centro administrativo, a fim de que a população mineira e brasileira possa conhecer no futuro quem foi esse grande presidente Tancredo Neves.